Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do nosso podcast do ADM Encast. Mas se você está me assistindo e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, no canal a serviço da administração, aproveita, se inscreva agora. Não esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para você receber em primeira mão as informações sobre o nosso canal. Deixe seu like, deixe seus comentários, essa interação com a gente é muito importante. Combinado? Bom, hoje o nosso tema é sobre UX Design para administradores. A gente vai, através de um bate-papo com uma especialista nesse assunto, entender um pouco mais sobre essa área e saber como ela pode ajudar o profissional da administração na sua carreira. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu tenho o prazer de receber a Amires Fernandes. A Amires, que é a sócia-diretora da Usability Expert Consultores, empresa de design think, inovação e design voltado para a UX. Tudo bem, Amires? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui hoje falando sobre isso com você. Prazer é todo nosso, e eu acho que é um tema ainda um pouco desconhecido, né, na grande maioria do público. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é UX Design e o que faz o profissional dessa área. Sempre que aparecem esses nomes novos, né, fica um pouco intangível o que a gente faz. Mas, em última instância, nós trabalhamos com entender onde estão as oportunidades de negócio através de um tipo de pesquisa qualitativo que a gente faz com usuários, observa, né, onde estão essas oportunidades, define qual é a melhor maneira de fazer esse negócio. Quando eu falo fazer o negócio, é tornar isto uma empresa, junto, obviamente, com aqueles que estão sendo os grandes patrocinadores de todo esse projeto. A gente tem um trabalho muito grande de ideação, onde a gente mostra maneiras de tangibilizar isso em interfaces ou em interações entre a empresa e o seu público, e a gente faz protótipos que podem ir de um nível muito raso de fidelidade até ele estar muito bem estruturado, parecer até o produto final real, e a gente testa. Então, é todo um trabalho de pensar um novo negócio de maneira a usar menos horas homem de programadores, errar menos e fazer com que a empresa tenha grandes chances de ser lucrativa. Excelente, Amires. Agora, quando a gente faz uma breve pesquisa, né, sobre o UX no Google, por exemplo, a gente encontra uma relação com a experiência do usuário. Eu gostaria que você explicasse para a gente qual é essa relação e também, eu acho que há uma grande confusão quando se fala em experiência do usuário, limita-se muito a layouts de dispositivos, a layouts, né, de interfaces, enfim. Não é só isso, né, essa relação que tem entre o UX e a experiência do usuário, não é verdade? Eu acho que você colocou muito bem, Maria. Não é só isso, né? Quando a gente fala sobre interações, né, a experiência do usuário, a gente está falando sobre interações. Essas interações podem ser com a sua atendente do 0800, pode ser com o seu canal de retorno, um chat, com a própria interface. E essas interações, se elas forem boas, elas vão levar para uma boa experiência. Se elas forem mal desenhadas, né, a solução for mal pensada, ela vai gerar uma experiência ruim. Então, quando você cria, por exemplo, um diálogo entre a atendente do canal digital e a pessoa, e o canal digital não responde o que a pessoa quer, e fica praticamente obrigatório que a pessoa ligue para um número ou faça alguma outra coisa, a experiência é péssima. Então, foi mal desenhado, né? Foi mal pensado como a gente está atendendo aquela necessidade específica.
em última instância, é sobre a gente desenhar, pensar processos de interações entre a empresa e o usuário final que façam com que tudo seja agradável e leve para o lugar certo para esse usuário, porque gente feliz compra. É verdade. Agora, explica uma coisa para a gente: qualquer pessoa, né, qualquer profissional pode se tornar um UX designer, por exemplo. Como é que é a formação desse profissional, para a gente entender um pouco mais? Bom, a história é a seguinte, né, Maria? Eu venho da área de administração de empresas, eu durante anos trabalhei com gerenciamento de produtos e eu fiz uma transição de carreira para a área de interação humano-computador, como era conhecido antes o UX. E aí, a história aqui é muito estudo. Na verdade, qualquer pessoa de qualquer área vai poder absorver esse conhecimento. Porém, aqueles que aprenderam programação, marketing e design têm uma vantagem sobre as pessoas que vêm de áreas como, por exemplo, biológicas em geral e profissionais de, eu já vi alguns advogados se tornando UX. Então, o, o corpo teórico de design, de marketing e da própria de tecnologia de uma maneira geral ajuda essa pessoa a ir mais, fazer a transição de carreira mais rápido. Agora, se eu quiser me tornar, né, uma UX designer, eu consigo ter acesso a uma formação exclusiva? Por exemplo, existem cursos direcionados para essa formação? Que orientação você dá para aquela pessoa que está nos assistindo, que já conhece, né, a nossa temática de hoje, que tem vontade de conhecer mais e de se tornar, inclusive, um profissional da área? Por uma extrema coincidência, alguns minutos atrás eu estava conversando com um profissional que está nessa energia de fazer transição de carreira. Antes de mais nada, eu diria o seguinte: todo conhecimento adquirido, ele sempre é um acréscimo, né? Então, uma pessoa que queira, que esteja trabalhando com marketing, está trabalhando lá na área de administração, que queira conhecer essa forma de pensar, existem diversos cursos, diversos treinamentos, inclusive alguns que eu ministro em company. Eu tenho a minha própria atividade como empresa, né, como empresa de treinamento. Então, existem diversos cursos que ajudam você a ter essa visão geral da área e aprender esta forma de pensar. Para uma pessoa que está fazendo uma transição de carreira, quer dizer, quero abandonar a carreira onde eu estava e eu quero me tornar UX designer, existem cursos onde as exigências, existem cursos amplos, né, que eu vou chamar aqui de guarda-chuva, onde as exigências de cada disciplina vão fazer com que essa pessoa tenha que estudar de monte e até poder fazer a transição de carreira. E quando eu digo estudar muito, vou ter que estudar muito pesquisa qualitativa, vou ter que estudar muito como fazer protótipos, vou ter que estudar muito todo esse lado mais visual que o design traz. Então, essas coisas, né, vão ser mais exigentes, mas a transição é possível para todo mundo e existem muitos cursos. Bacana. Bom, a gente está com certeza falando aqui para a maioria, né? A maioria da nossa audiência é profissional da administração. A gente também tem muita gente que está começando a carreira agora, mas agora eu quero direcionar para você que já é da área da administração, que está atuando na área da administração e ficou curioso em saber como o UX Design pode lhe ajudar na sua rotina de trabalho, pode te ajudar na construção, né, de uma jornada, de uma trajetória profissional bem-sucedida. A gente já falou aqui, na verdade, a Mires falou aqui para a gente sobre a importância da interação, né, entre a empresa com seus públicos, né, cliente, público interno, público externo. Além disso, Amires, quais são os outros benefícios, né, que essa área pode trazer para um gestor? Existem algumas pesquisas que mostram, e aí eu vou citar aqui uma especificamente de 2018, da McKinsey, onde eles mostraram que empresas que valorizaram o trabalho de UX dentro da empresa
revendo práticas de serviços, práticas de canais digitais, enfim, todas todas essas maneiras de interagir com os clientes, que ao fazerem esse trabalho e melhorarem as suas práticas, que essas empresas dobraram o seu faturamento e aumentaram o valor das suas ações no mercado, porque as pessoas passaram a comprar mais, com maior frequência, tickets médios maiores. A grande vantagem de você centrar as suas práticas no usuário é você adquirir conhecimento e ajustar a rota, porque a execução das coisas no dia a dia, ela é feita de muitos erros e acertos, e às vezes é mais erro do que acerto, né? E como toda empresa consegue sobreviver se tiver um desempenho financeiro positivo, quando você deixa mais pessoas confortáveis em fazer negócio com você, esse desempenho financeiro melhora. Isso mesmo, Amires. Agora, uma curiosidade, né? A gente aqui no nosso programa já recebemos pessoas que defendem, né, que o profissional ele tem que transitar por várias áreas. Outras pessoas acham não que ele tem que ser especialista em determinado, né, assunto. Mas a gente sabe que o curso de administração ele é multidisciplinar, né? A gente tem um administrador que entende um pouco de marketing, logística, finanças. Aí eu quero saber se isso é positivo nessa área de UX design, né? Você entender um pouquinho de cada coisa ou ter aquele olhar mais focado ajuda a formar esse profissional mais assertivo. Você sabe, esse é um dos grande dilema da humanidade, né? Ovo ou galinha. Mas a história é a seguinte: quando o profissional está começando a sua carreira, ele recebeu todo aquele cabedal teórico e ele tem pouca experiência. Então, conforme a carreira vai passando, ele vai se dando conta quais são os assuntos que são aqueles que vão dar o empurrão na carreira para ele andar e que são assuntos também no qual ele desempenha melhor, que ele gosta mais. Nesse momento, essa pessoa vai se dedicar a esse assunto e vai ser especialista. Só que a carreira e os anos vão passando, né? As duas coisas vão passando, o tempo vai passando e vai empurrando as pessoas para novos desafios. E novamente você vai para um desafio diferente, vai ter que se tornar especialista nesse segundo assunto e no final, né, num determinado momento da sua vida, você vai ver que você é multi-especialista em assuntos. É claro que numa carreira onde, se você fizer uma carreira mais tradicional, vamos dizer assim, eu vou trabalhar só para grandes empresas, CLT, etc., etc., você dizer que você passou X anos trabalhando com logística vai ser melhor, né? E do mesmo jeito, isso vale para profissionais de UX. Tenho muitos anos aqui trabalhando com o lado mais gráfico do projeto, então trabalhar mais com UI, não, eu trabalho mais com interação, então, enfim, ou com writing, né, que o pessoal fala dos textos e tal. Então você vai se tornar especialista. Mas a grande realidade do nosso mercado é uma profusão de pequenas empresas, startups pequenas, médias e grandes, né? Que em alguns momentos precisam ou de especialistas ou de generalistas e por aí vai. Então, acho que os dois são importantes, tudo depende de como você quer construir a sua carreira e o seu patrimônio de dinheiro ao longo da vida. Agora fala uma coisa para a gente, digamos que eu precise, né, dos serviços de um UX designer. Onde eu procuro? Existem agências? São pessoas físicas que praticam, né, esse tipo de serviço? Pessoas jurídicas? Como é que funciona isso? Bom, você tem uma grande gama de oferta, né? Você tem os freelancers, que às vezes são pessoas, têm as suas pessoas jurídicas que podem atender emitindo nota. Você tem profissionais ou empresas, né, pequenas
que são praticamente boutique, que fazem alguma coisa mais rápida e mais focada para você, e existem grandes agências que fazem isso e fazem, inclusive, coisas especializadas. Alguns fazem muito mais a parte de pesquisa, outros fazem mais a parte de protótipos e tem aqueles que entregam o todo como ali, mas raramente você tem aquele que também programa, tá? Porque a princípio o UX designer não programa, mas ele entrega tudo prontinho para o pessoal de programação poder trabalhar. Agora conta pra gente como você conheceu o UX design, você que veio da área executiva, já foi da área da publicidade, da área do varejo, teve uma transição de carreira, né? Acho que 3 vezes você mudou o curso, né, da sua trajetória profissional. Fala um pouquinho pra gente como essa área chegou até você. Bom, era 1994, me apresentaram a internet, e a internet na época era um grande PDF, né, um arquivo PDF enfiado dentro de um código HTML, quer dizer, era um horror, mas eu olhei aquilo e me apaixonei. E naquele momento eu disse: "Nossa, olha só que legal isso daqui tem cara de que é o futuro". Não sei o que me deu na cabeça, estava numa posição de muito conforto, dentro de uma grande empresa, mas aquilo me encantou e eu resolvi fazer o curso de comércio eletrônico, que só existiam em 2 universidades nos Estados Unidos. Fui para lá para fazer esse curso, fiquei 2 anos e meio nos Estados Unidos, eu tinha chance de, inclusive desde do meu primeiro ano lá na faculdade, eu trabalhava, porque os professores achavam que eu levava jeito, e para consultoria e para dar aula, as 2 coisas. E, no fim, eu aproveitei esse conhecimento e o fato de ter treinado lá para voltar para cá como professora e consultora, porque não tinha ninguém para a gente contratar, então as 2 coisas eram necessárias, né? E foi assim que eu conheci, e especificamente dentro do curso de comércio eletrônico existia uma disciplina que falava sobre isso, e o professor era excelente e eu realmente me encantei com o conteúdo e disse: quando eu puder, eu vou fazer doutorado nisso. E aí, quando deu, eu fiz. Primeiro, eu comecei a trabalhar, achei que mão na massa ia me ajudar muito a descobrir aonde estavam os meus gaps de conhecimento, e depois eu entrei no doutorado, e pós-doutorado, e essas coisas todas que a vida vai levando, né? Você acha que é um mercado, não vou falar fácil, mas um mercado que está com as portas abertas, para as pessoas que querem iniciar uma nova profissão, por exemplo, como você falou, quando você iniciou não se falava, né, sobre isso, não tinham muitas pessoas especialistas. Como é que está isso hoje? Há essa demanda ainda no mercado? Olha, a demanda é enorme, né? Existe demanda tanto pelo trabalho mais operacional, que é vamos fazer protótipo, vamos fazer pesquisa, vamos fazer isso, aquilo ali, e existe o trabalho, eu diria, mais de consultoria, direcionamento estratégico das empresas. Esse trabalho tem pouca gente fazendo bem, né? Porque isso exige conhecimento de negócios, tá? Uma coisa é você saber mexer com ferramentas e trabalhar design. Outra coisa é você resolver problemas de negócios. E então existe muita demanda. Hoje, empresas maduras têm uma área de design que colabora com a estratégia de maneira madura, mas elas são poucas. Então, são poucas empresas e são poucos profissionais. Então, tem aqui, principalmente quando os mercados estão muito competitivos, quando você tem dificuldade de vender e tudo mais, é preciso ser criativo. E eu tenho certeza que o mercado vai exigir muito profissionais mais maduros e conhecedores de negócios, porque as 2 coisas têm que casar. O que eu faço na interface
tem que resultar em dinheiro do outro lado. E na sua atuação como mentora, né, que você também é mentora, quais são as principais angústias que você tem percebido em relação a esse novo mundo, né? Novo mundo, assim, de 15 anos para cá, a gente tem percebido uma revolução tecnológica muito grande. Então, na última década, vamos fazer esse recorte, dos últimos 10 anos para cá, muita coisa mudou e está cada vez mais acelerada essa mudança. Quais são as principais angústias que você tem ouvido dos seus mentorados durante, né, esse processo de amadurecimento, de autoconhecimento, considerando, né, o mundo corporativo? Bom, vou dar isso em 3 perspectivas. Primeiro, a pessoa que está fazendo a sua transição de carreira, jovem, né, ou está adquirindo novos conhecimentos ainda jovem. As pessoas que estão que ficaram algum tempo na sua carreira e que hoje percebem que, se continuarem com as práticas tradicionais, vão ficar absolutamente obsoletos. E o grupo feminino nesse envelhecimento, que tem um desafio maior. Eu vou ser absolutamente clara com você, que ser mulher não é fácil. Então, vamos falar primeiro dos jovens de uma maneira geral. O jovem, quando faz essa aquisição de conhecimento, e ele vem de alguma outra área, alguma outra prática, ele, de uma maneira geral, o pessoal tem muita ansiedade de obter resultados para amanhã, porque existe um mito, não sei de onde saiu esse mito, mas existe, de que você precisa ficar rico antes dos 30 anos de idade e que precisa ser Forbes Under 30 para poder ser realmente a pessoa mais legal do planeta. Sei lá. Então, tem toda uma pressão social para o sucesso, eu diria, muito cedo. E isso faz com que muitas pessoas fiquem ansiosas e se achem impostoras, se achem inadequadas e que não estão obtendo sucesso. Essas são as principais angústias que eu estou ali. Fora que, assim, de uma maneira geral, tem um momento na vida, e eu não sei, muitos dos que estão me ouvindo aqui vão se identificar com isso. Tem horas na vida que a gente não sabe para que lado ir, né? E qual é a melhor decisão para tomar? E nessa hora, 99% das pessoas aceita qualquer oferta de trabalho, e porque tem que pagar boleto, e no minuto seguinte se arrepende porque está infeliz no trabalho que aceitou. E quando eu faço a mentoria, eu converso muito sobre organização financeira, sobre como conjugar essas escolhas e fazer escolhas de carreira que alinhem melhor o que você quer em termos de vida, como você quer viver a sua vida e como o trabalho se encaixa dentro disso, né? Porque senão você vai viver coisas que podem te levar ao burnout, podem te deixar tremendamente frustrado, deprimido, etc, etc. Então, podendo ter um planejamento para isso, melhor. Aí vamos para o pessoal um pouquinho mais velho, e esse mais velho é da idade X em diante, né? Eu vejo muitas pessoas em torno dos 40 anos tendo a primeira grande crise existencial com relação à carreira. Vou ser honesta com você, que até me surpreende que 40 anos seja esse momento. Acho que é porque entra no Zenta, né? E aí tem que acordar para muitas coisas na vida. A questão é, todos nós vamos, se Deus quiser, nós vamos viver mais tempo. E fazer transição de carreira vai ser uma coisa mais constante. Então, a transição de carreira precisa ser feita com muito cuidado para que ela não gere novas frustrações, porque senão você investe, investe, investe em fazer uma transição de carreira para o UX, por exemplo, e na verdade você não precisaria fazer uma transição no sentido de eu vou me tornar um UX.
eu posso adquirir esse conhecimento e raciocinar de maneira mais sofisticada sobre as minhas tomadas de decisão ou nas minhas tomadas de decisão, e isso vai ser melhor para mim como profissional. E, por último, vou falar sobre mulheres, né? Uma das coisas que até agora em dezembro de 2022, dia 1º de dezembro, eu vou começar um curso de liderança feminina. Nós vivemos num ambiente, eu digo todas as mulheres do planeta, a gente vive num ambiente que é heteronormativo, extremamente dominado pelo gênero masculino e com uma série de vieses culturais que não facilitam a vida da gente. Nenhuma mulher nunca está na idade certa, para nada, né? Se tem filho aos 18 é muito cedo, se tem filho aos 50 é muito tarde, se olhou só para a carreira, não olhou para a família, se veste dessa forma, não deveria se vestir dessa forma porque é inadequado para a sua idade. Resumindo, nunca está bom, né? Então, como é que você consegue, fazer uma carreira ou se resguardar nesse processo de crescimento na carreira sem se violentar, sem ter que se tornar uma pessoa grosseira, agressiva e imitar modelos masculinos que não fazem sentido em você, que tem essa alma feminina, né? Então, como é que a gente faz isso? E eu acho que esse é o grande debate em todas as conversas que eu tenho, principalmente com mulheres, e aí é de qualquer idade. Excelente, Amires. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Sou muito rápido, mas eu preciso aproveitar a tua participação aqui e te pedir dicas de leitura. Essas dicas, Amires, podem ser sobre o nosso tema, como também podem ser títulos que não tenham nenhuma relação com o que a gente está falando, com o UX design, mas que você acha importante a gente ler, a gente conhecer. Muito bem. Eu recomendo a leitura das duas grandes pesquisas feitas pela McKinsey sobre a importância do UX design para os negócios. Essas duas, inclusive, foram conduzidas por um designer brasileiro, Fabrício Dori. Fabrício, meus parabéns por ter conduzido essas pesquisas, elas são extremamente valiosas para todos nós que fazemos essa prática de UX e negócios. Acho que é importante que as empresas olhem os números, vejam o quanto é valioso trabalhar com essa cabeça de UX. O segundo livro, para poder entender essa lógica, é um livro do Don Norman, chamado Design Emocional, onde boa parte da filosofia de UX está mostrada. Don Norman foi o braço direito de Steve Jobs durante muitos anos, foi o idealizador dessa ideia da gente estar sempre conectado via cloud e não perder os nossos contatos, não perder as imagens que a gente tira e tudo mais. Um cara genial, é um cara muito interessante em termos de produção literária, é um grande pesquisador e um grande professor. Acho que vale a pena vocês lerem. Super obrigada pelas dicas. Inclusive, eu vou te perguntar, a gente tem acesso fácil a essa pesquisa no Google, é fácil a gente localizar, né? Sim, mas se vocês quiserem falar comigo, eu estou em todas as redes sociais, é só procurar pelo meu nome, Amires Fernandes. O meu Fernandes é com Z e o meu Amires é com Y no Mi. Então, vai lá, Amires Fernandes, vocês me acham em tudo quanto é canto, e se quiserem conversar comigo, estou disponível, inclusive deixo o meu calendário aberto para as pessoas marcarem uma conversa comigo e aprenderem mais sobre o assunto. Muito legal, muito bacana, Miris. Mais uma vez, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente, iniciando esse papo, né? Eu sei que é um assunto que a gente precisa ter mais tempo, seria necessário alguns programas, né? Seriam necessários alguns programas para a gente contemplar tudo que envolve o UX design, mas a gente já deu pontapé de partida, espero revê-la aqui com frequência no nosso canal. Pois bem, fico aqui à disposição de vocês. Muito obrigada pelo convite, pela chance de falar de um assunto
que é tão importante para mim. E muito obrigada a vocês também que ficaram conosco em mais uma edição do CRA São Paulo Entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aqui nos comentários se você está me vendo aqui no canal A Serviço da Administração, o que é que vocês acharam. Se ainda não é inscrito aqui no canal ou inscrita, aproveita, se inscreva agora. Não esqueça de deixar o like, de ativar aqui o sininho para você receber em primeira mão as notificações. E se você está me ouvindo no podcast ADMcast, muito obrigada pela sua audiência. Nos siga nas redes sociais do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Escreva por lá o que vocês acham dos nossos conteúdos, do nosso canal, quais temas, quais convidados vocês gostariam de ouvir no ADMcast. Combinado? Espero todos vocês no próximo CRA São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. Então, é muito claro que o mercado, para que você esteja seguro, para que você esteja protegido, você entenda que você abre uma conta numa corretora em seu nome. A transação é feita do seu nome, do banco, para o seu nome dentro da conta de investimentos. E quando você abre uma conta numa corretora, você abre uma conta de investimentos. Não é uma conta para ter cartão de crédito, ou para ter limite, ou para outras pessoas poderem ter acesso. Isso é já a sua segurança. Outro ponto bem importante é começar